Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por estarem aqui conosco no nosso aulão sobre Viscoalbum na veterinária oncológica e prazer em te conhecer. Doutora Cláudia Costa e eu vamos dar esse aulão para vocês. Hoje temos 1 hora e pretendemos tentar cumprir essa 1 hora, o que vocês, talvez que já nos conhecem, sabem que não é tão fácil assim para nós. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma pequena abertura. Normalmente, a gente espera mais uns 5, 10 minutos nos nossos cursos para o pessoal chegar, mas hoje não vai dar tempo. A gente vai começar e quem for chegando, por favor, se ajunte a nós, tá? Sem aglomeração, com tranquilidade. Pronto. Então, aqui é o nosso curso. Como sempre, eu preciso fazer uma menção muito especial ao meu colega querido João Teruya. Ele é farmacêutico e fundador da farmácia Health Tech, a pessoa que me recebeu e que recebeu o Viscoalbum com entusiasmo para fazer a parceria com a Elixor. E graças a isso que nós temos hoje à nossa disposição esse instrumento maravilhoso de trabalho para a gente poder fazer o atendimento aos pacientes humanos, aos pacientes veterinários e a todos. Então, meu agradecimento aqui ao João, que nos deixou, infelizmente, há 2 anos, e nessa jornada ele deixou muitas heranças positivas, e uma dessas é o entusiasmo pelo Visco. O que nós estamos prevendo hoje? Primeiro, essa breve abertura, depois a doutora Cláudia vai falar rapidamente sobre a medicina veterinária integrativa e o Viscoalbum. Depois eu retomo e vou fazer uma explanação muito rápida sobre a fenomenologia, a preparação farmacêutica e a farmacologia do Viscoalbum. E depois a doutora Cláudia assume com a parte clínica da viscoterapia e com uma ilustração de um caso clínico, e nós queremos encerrar às 20h30 esse nosso encontro. Em termos de organização, a gente sempre pede que vocês mantenham os microfones fechados para que a gente não tenha interferências. Quero mencionar e agradecer a presença também das pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nós tivemos a lotação máxima aqui no Zoom. Então, as pessoas, não posso dizer que estão saindo pelo ladrão, porque isso seria feio, mas temos pessoas muito importantes, muito queridas, nos acompanhando pelo YouTube, às quais eu também agradeço. E, infelizmente, essas pessoas não têm acesso, então, ao nosso chat aqui no Zoom. Temos um chat lá no YouTube, mas a gente não vai ter, na verdade, hoje, a oportunidade de responder perguntas. Nós estamos gravando, como nós sempre gravamos, as nossas aulas, especialmente para a nossa documentação, mas não é o nosso compromisso disponibilizar a gravação integral, tanto a quem se inscreveu ou não se inscreveu. Provavelmente nós vamos divulgar nas nossas redes sociais alguns trechos, alguns pedaços dessa gravação. E eu preciso já anunciar, para depois a gente não esquecer, que nós já temos marcado o nosso próximo curso, e aí é um curso completo, daqueles inteiros, de um sábado praticamente o dia inteiro, são 7 horas úteis, no sábado das 9 da manhã às 5 da tarde. A doutora Cláudia talvez mencione um pouquinho mais detalhes sobre esse curso, e nós estamos com 2 níveis de valor, um valor até o dia 31 de dezembro, de R$ 350 a inscrição,
e a partir de 1º de janeiro, então, o preço cheio de 440, que é o mesmo preço do nosso curso desse ano, de 2024. E lembrando que é possível parcelar o valor da inscrição dos nossos cursos, eu agora não lembro se 12 ou 10 vezes no cartão de crédito direto com o portal de inscrição da Eventisa. Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cláudia Costa. Eu quero só mencionar, a doutora Cláudia Costa é nossa parceira de primeira hora no trabalho com Viscum Album no Brasil, no aspecto veterinário, no âmbito veterinário. A doutora Cláudia tem crescido muito junto com a gente e eu fico muito feliz de dizer que, além de toda essa parceria, a doutora Cláudia é autora do primeiro, e que eu saiba até hoje, o único livro sobre o Viscum album na medicina veterinária de pequenos animais. Talvez dê tempo dela falar 2, 3 minutinhos sobre esse livro. De resto, a doutora Cláudia tem que se apresentar, porque ela tem um currículo tão vasto e tão interessante que eu não tenho coragem de gastar todo o nosso tempo só com o currículo dela. Então, Cláudia, você, por favor, apresente o que você acha de relevante e eu, então, aqui já vou passar o host para você fazer a sua apresentação. Pronto, Enquanto você passa para mim o host, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer você, Daniel, parceiro querido, né? Nós já estamos há 4 anos juntos, levando o que a gente tem de melhor, esse amor nosso pelo Viscum Album. E agradecer a HealthTech, que tem nos apoiado, que é quem fornece o Viscum da melhor qualidade, vem direto da Alemanha, nós temos esse acesso, coisa que anteriormente nós não tínhamos. O Daniel e eu somos numa época que a gente punha o Viscum Album na mala, né? De tão difícil que era para trazer para o Brasil. Então, muito obrigada a todos e que nós tenhamos uma boa aula. Vamos lá. Todos vendo minha aula? Tudo em ordem, Daniel? Daniel? Não te ouço, mas vou seguir em frente. Está tudo em ordem. Pode mandar bala, por favor. Eu quero contar para vocês a história do Tico, antes de mais nada. O Tico é um Golden Retriever de 9 anos, um cão querido que eu atendo desde filhotinho. Na verdade, eu trato da família inteira há muitos anos. E o Tico é um cão muito especial, ele é uma gracinha, eu não tenho a foto dele aqui, ele entra na clínica carregando a guia na boca. Ele é muito inteligente, é um cachorro muito sensível, como todos os Goldens, e ele, infelizmente, como todos os Goldens, não digo todos, mas a grande maioria, veio para mim no mês de agosto, e mais tarde eu vou entrar em detalhes da história dele, mas com este diagnóstico, um hemangiosarcoma hepático. O Tico hoje vai ocupar o espaço do nosso caso clínico. O Tico hoje é um orgulho para mim, um desafio gigante que nós, médicos veterinários, oncologistas, integrativos ou convencionais, enfrentamos ao lidar com essa triste doença, o hemangiosarcoma, seja ele hepático, esplênico. E, infelizmente, esses Goldens, nós chegamos num ponto que nós não sabemos o que fazer com eles. Nós sabemos que a quimioterapia não oferece recursos suficientes, pelo contrário, nós sabemos o quanto é difícil para o animal tolerar os efeitos colaterais da quimioterapia e, infelizmente, a taxa de sucesso dessas quimioterapias a taxa é muito baixa. Então, eu vou contar para vocês mais para frente sobre o Tico, meu querido Tico.
Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é medicina integrativa nesse primeiro momento. Essa aqui sou eu, médica veterinária formada pela Universidade de São Paulo, mestrado na mesma universidade com a doutora Mitica, todo mundo aí que conhece medicina infecciosa, doenças infecciosas, conhece a doutora Mitica, com seu rigor técnico e científico, eu sou cria de doutora Mitica, tenho especialização em homeopatia, em endologia e várias formações. E desde 2008 eu tive contato com o Viscum Album. E o Viscum Album abriu caminhos na minha vida como médica veterinária. Inclusive, eu sempre falo que o Viscum me resgatou. Eu andava bem desiludida quando eu aprendi sobre o Viscum. Eu tenho publicado 2 livros, o Viscum Album na Medicina Veterinária de Pequenos Animais, que o Daniel comentou, e Iridologia Veterinária Vertebrados, também um trabalho sobre iridologia no campo da veterinária. E o que é medicina integrativa? Hoje mesmo eu estava fazendo um vídeo sobre isso. A medicina integrativa sofre uma grande polêmica. Existem os que amam e existem os que odeiam. Mas a realidade é que a medicina integrativa hoje, ela é totalmente aceita na comunidade científica, a despeito das más línguas, e com isso contamos com o Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que é a SAPS. Ela engloba as práticas integrativas complementares em saúde, as conhecidas como PICs, que são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser com o meio ambiente e a sociedade. É importante nós salientarmos que a medicina integrativa não corre contra a medicina convencional. A medicina integrativa hoje é uma que tem todas as práticas que daqueles que estão aqui conhecem, homeopatia, medicina antroposófica, acupuntura, ozonioterapia, a própria fisioterapia, cannabis medicinal e tantas outras, elas se fazem de grande forma, se prestam a melhorar as condições de vida desses indivíduos que estão passando por doenças, sejam eles animais ou humanos. O que é importante é que a medicina integrativa está debaixo de um grande guarda-chuva chamado ciência. Todos nós podemos entrar em qualquer PubMed, em qualquer Google acadêmico, e nós vamos encontrar diversos trabalhos científicos em diversas áreas, entre elas da oncologia integrativa, que assiste de perto a oncologia convencional. Que fique claro que nós estamos propondo não um tratamento alternativo, e sim complementar, e sim integrativo, onde nós usamos o melhor da medicina convencional com o melhor da medicina complementar ou alternativa. Isso nós trazemos porque a medicina integrativa ela é menos invasiva, ela baseia-se em evidências, ela combina tratamentos tradicionais e complementares, ela investiga a causa do problema muito além do que a medicina convencional, porque ela tem a escuta acolhedora, ela vai na raiz do problema, procurando conhecer, inclusive, os nossos ancestrais, e inclusive os ancestrais desses animais, nossos pacientes, considera todos os fatores de bem-estar, como todo o seu ciclo circadiano, como a sua vida em relação ao esporte, esse animal é ativo, esse animal fica em casa, como é a vida desse paciente. Nós analisamos todos os resultados e não prescindimos nunca dos exames laboratoriais. E o mais importante de tudo é a relação médico-paciente e, no nosso caso, médico-paciente e cliente. Nós somos um tripé. E sem a ação conjunta desses três, nós não podemos chamar de medicina integrativa. E eu vou um pouco mais além. Aqui nós contamos com um grupo familiar, na grande maioria das vezes, que é onde esse animal está inserido.
e esse animal precisa pertencer a esse grupo familiar. Na medicina integrativa, nós podemos olhar com um olhar generoso na quantidade de terapias que nós podemos oferecer. Entre elas, se vocês virem neste quadro, à sua esquerda, nós encontramos a inibição indireta do câncer através da ativação do sistema imune. Na parte direita, nós temos a inibição direta do câncer. Ou seja, a medicina convencional combate o câncer. Através do quê? Da cirurgia, da quimioterapia, da radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia e corticoide terapia. Essas são, vamos dizer, as armas, porque a medicina integrativa não enxerga como guerra, e sim, nós vamos dar apoio ao sistema imune, mas no caso da medicina convencional é um combate, é uma guerra. Estas são as armas de guerra para que a gente possa inibir diretamente o câncer. A gente atua diretamente sobre o câncer. No caso da inibição indireta, nós temos outros caminhos. Por exemplo, o Viscum-Album, que é hoje o nosso grande protagonista, medicamentos vibracionais, todos que vocês possam imaginar, mudanças de estilo de vida, terapias integrativas, a nutrição e seus suplementos e a ação sobre o responsável desse paciente nosso, através da psicologia e da espiritualidade. O Viscum-Album, como eu comentei com vocês, é atualmente a planta mais estudada e utilizada em medicina integrativa. E ela conta com mais de 1.500 artigos no PubMed, mais de 3.600 artigos de ciência básica e estudos clínicos, publicações as mais diversas. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Eu diria hoje que Mistletoe, The Genus Viscum, é o mais importante, onde a gente baseia grande parte das nossas aulas, mas todos esses livros vocês vão encontrar, além dos artigos que vocês podem fazer pesquisa. E o mais interessante, na Alemanha, mais de 65% dos pacientes humanos oncológicos fazem uso concomitante de Viscum-Album no tratamento do câncer, associado ou não à quimioterapia, à radioterapia. O Viscum-Album, ele vem para nós através do Rudolf Steiner e da doutora Ita Wegman. Ele foi, na antiguidade, empregado para tratar uma série de desordens, doenças esplênicas, arteriosclerose, hipertensão. Os mais diferentes autores comentam sobre o Viscum-Album. Mas é Rudolf Steiner, o pai da antroposofia, quem primeiro recomenda em suas palestras o uso do Viscum-Album para o manejo de tumores, especificamente como um remédio antroposófico para o câncer. Em 1916, começa a preparação do Viscum-Album segundo as recomendações de Steiner e da doutora Ita Wegman. Eu diria que a primeira médica humana integrativa. É uma graça a história dela, e quem faz o nosso curso, com certeza, fica sabendo um pouquinho mais sobre Rudolf Steiner e doutora Ita Wegman e a importância da sua participação no desenvolvimento do Viscum-Album. E em 1917, ocorre a primeira aplicação de Viscum-Album num caso oncológico, graças à doutora Wegman, em sua clínica na Suíça. São indicações oncológicas do Viscum-Album para tratamento de tumores sólidos, concomitante de tratamento de doenças sistêmicas malignas, linfomas, mieloma múltiplo e leucemia. E na prevenção também, como prevenindo recorrência após a terapia curativa primária e na prevenção de lesões pré-cancerosas, como, por exemplo, hepatite crônica B, colites ulcerativas, pólipos intestinais e doença inflamatória crônica intestinal, um exemplo dos nossos felinos. Eu vou parar aqui um pouquinho, o Daniel vai retomar
vai explicar para vocês o que é o Viscum album do ponto de vista farmacológico e bioquímico e biológico, e daqui a pouquinho eu volto para contar para vocês como a gente utiliza o Viscum album na nossa prática do dia a dia. Muito obrigado, Cláudia. Oi, Daniel. Muito obrigado. E vamos já passar aqui para a nossa planta. Se essa tela aqui ajudar, ajudou. Vamos, obrigado. Seu zoom. Pronto. Então, aqui temos o Viscum album, que vocês, se não sabem ainda, não essa árvore inteira, mas sim são esses arbustos sobre essa árvore. O Viscum album é uma planta semiparasita, ela suga a seiva bruta da árvore, mas ela faz a própria fotossíntese, então ela é prima distante das nossas ervas de passarinho aqui da América do Sul. A doutora Cláudia já falou uma série de aspectos aí da história dessa planta, então eu já quero entrar logo em algumas considerações das particularidades biológicas que nós, a partir da medicina antroposófica, da farmácia antroposófica, chamamos de fenomenologia. E por que que isso é importante? Porque, pelo conhecimento da antroposofia dos medicamentos, a tendência é encontrar naquelas plantas que têm algum desvio, alguma coisa diferente, uma característica ou tóxica, ou venenosa, ou medicinal. E o Viscum é, então, um grande exemplo. Então, aqui está a primeira característica muito especial dessa planta, que é o fato dela estar carregando frutos em pleno inverno nevado. O Viscum album é uma planta que só existe, só cresce no espaço da Europa Central, onde as estações são realmente bem definidas e onde existe um inverno que normalmente era bem rigoroso. Atualmente tem tido alguns problemas, mas a gente sempre torce para que tenha bastante neve no inverno, porque isso para o Viscum album é importante. E justamente nessa época ele amadurece os seus frutos, ao contrário de toda a natureza que o cerca. Todas as árvores decíduas perderam as folhas, os frutos já secaram, já caíram, já apodreceram, as sementes estão na terra, os pinheiros ainda mantêm as folhas verdes, mas são praticamente os únicos. E o Viscum serve, então, esses frutinhos brancos de alimento para alguns tipos de passarinho. Além disso, o Viscum tem essa forma globosa. Por que ela tem essa forma globosa? Porque o Viscum se abstrai das forças da Terra e do cosmos, como todas as plantas fazem. As plantas crescem para cima e colocam as raízes para baixo. O Viscum não. O Viscum cresce para todos os lados. Uma outra característica, o crescimento do Viscum é dicotômico, coisa que na natureza praticamente só acontece nas algas e nos fungos. Nas plantas superiores, o crescimento não é dicotômico, não é divide em dois, divide em dois, divide em dois. O Viscum, sim. Em cada ponta de galho, onde tem ali os frutos, na primavera seguinte vão aparecer dois galinhos com duas folhas. Aliás, esse é o que ele cresce por ano. E nessas duas folhas, no meio, depois vai ter flores e frutos, se for uma flor feminina. Aliás, a planta ela tem essa característica feminina e masculina. Então, são uma série de características muito diferentes que levam à conclusão ou à indicação, talvez a mais importante, que Rudolf Steiner nos legou a partir de uma série de conferências
não só para médicos, que é o Viscum, ele tem a capacidade processual de guardar o calor dentro dele. E é justamente esse calor que ele guarda que ele vai dar para o paciente na forma do medicamento. Esse medicamento tem uma preparação muito especial que eu vou resumidamente mostrar para vocês. Tá? É claro, aqui eu dei um tiquinho só da fenomenologia, tem muitos outros fatos muito interessantes, mas para hoje é o que a gente preparou. Aqui é preciso mostrar que o Viscum album ele tem preferências por determinadas árvores. E essas preferências hoje são definidas como subespécies do Viscum album. Então, essa subespécie Abietes é uma subespécie que só parasita coníferas, ou seja, esses pinheiros do gênero Abies, do gênero do abeto, né? Que é a típica árvore de Natal da França, da Suíça, da Alemanha. Tá? Depois nós temos o Viscum album, subespécie album, que seria a subespécie central, né, do gênero da espécie Viscum album, e essa subespécie ela parasita árvores decíduas, ou seja, árvores que perdem as folhas durante o inverno. E aqui, especificamente, nós usamos a macieira, então, o Viscum que cresce sobre macieira. Vejam só que lindo, nessa foto conseguiram encontrar um fruto de macieira junto com o Viscum album. E, em terceiro lugar, nós temos a subespécie austríacum, que cresce somente sobre pinheiros, ou seja, coníferas do gênero Pinus, que são esses pinheiros de folhas em agulhas bem finas. Aqui nós não temos nativas aqui na América do Sul, na América do Norte tem, foi importado para cá, e temos aí o Pinus eliote graçando pelas nossas, especialmente lá na Serra da Mantiqueira, é uma praga quase. Tá? Mas, então, esse é o terceiro tipo do Viscum. E os medicamentos são preparados a partir de cada um desses três tipos de planta e vão levar características tanto biológicas quanto ligeiras diferenças químicas para o medicamento. Como que esse medicamento é preparado? A colheita é feita no ambiente selvagem, não se cultiva o Viscum para essa finalidade. A fábrica da Elixir está estrategicamente localizada no sul da Alemanha, do lado da Floresta Negra, numa região rural, né? Isso na Europa, no geral, não é tão quanto aqui, que se concentram as populações nas metrópoles. Então, existem muitas pessoas que têm pequenos pedaços de terra e que cultivam essa terra, e é muito comum nessa região o cultivo de macieiras. Tá? Mas nem todos mantêm essas macieiras, digamos, sempre podadas e deixam crescer o Viscum sobre elas. Então, para colher Viscum de macieira, é só ir para os terrenos do lado que tem. Tá? E para colher do abeto e do pinheiro, basta entrar na Floresta Negra, que vai ter uma abundância muito grande. E existem 4 colheitas por ano. Tá? Porque o Viscum vai se transformando durante o ano. Inclusive, quimicamente, se tem esses dados, que a composição de alguns compostos ativos é bem diferente no inverno e no verão. Então, aqui é a foto da colheita no inverno, e aqui nesse esquema a gente vê que, então, tem essa colheita no inverno, que é justamente a época do Natal, na Europa Central, e são colhidos exemplares femininos, masculinos e os frutos separadamente. Depois tem uma segunda colheita na época da Páscoa, que mais ou menos está próxima do equinócio, né, lá no equinócio de primavera, mas ainda é uma época muito fria. Depois temos uma colheita na época de São João, final de junho, que é o solstício lá de verão, né? E, por fim, na época de São Micael, que lá é uma festa muito importante, aqui a gente
não tem tão forte essa comemoração, mas é o final do verão, começo do outono, uma época ainda relativamente agradável, quente, com o equinócio lá do outono, né? Então, são essas 4 colheitas, são preparados 2 extratos separados em água, e só água super pura, é claro, tá? E depois acontece uma mistura muito especial que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, aqui a planta foi colhida, está sendo moída, e aqui ela é extraída com água nesse movimento especial de formação de vórtex. A formação do vórtex no processo da Elixir, no processamento do visco, é muito importante. E depois, esses extratos, que a gente chama extrato de verão, que são os extratos, o extrato feito com as colheitas das épocas quentes, é misturado com o extrato de inverno, com a colheita da época frio, dentro de uma máquina especialmente projetada, onde o extrato do inverno fica girando aqui dentro, tem um rotor que gira muito rápido, forma-se então esse funil, esse vórtice, e o extrato de verão é gotejado lentamente para dentro desse vórtice, havendo então uma mistura muito íntima, muito energética desses 2 extratos. Quando esse recipiente ovalado é lotado, então a parte externa começa a girar em sentido oposto, né, formando então esse cisalhamento praticamente de camadas monomoleculares, né, desse suco, desse líquido, cisalhando um contra o outro, se misturando intimamente. Essa é a foto dessa máquina, ela é toda banhada em ouro, porque tem que ter a máxima neutralidade possível, tá? Aqui estão os extratos, que são depois diluídos, né, que são colocados à disposição dos pacientes, dos médicos na farmácia. Então, aqui na concentração original do extrato, a 50 miligramas por mililitro, aqui 30 miligramas por mililitro, 10 miligramas por mililitro, desculpa, 20 miligramas. Na Alemanha, eles têm uma apresentação de 20 miligramas, que nós decidimos não adotar aqui no Brasil, 10 miligramas, 5 miligramas e 1 miligrama. E aí, então, na farmácia, nós temos esses 3 tipos de visco com todas essas apresentações. E aqui só fazer um pequeno resumo da farmacologia do visco, tá? Essa figura aqui eu pego emprestado do autor desse livro, que a doutora Cláudia já mencionou, de Genus Viscum, que é o Dr. Art Büssing, que é um pesquisador, na minha opinião, genial. Hoje ele mudou de assunto, ele faz estudos clínicos do efeito da espiritualidade no tratamento de pacientes com câncer. Maravilhoso. Aqui, então, nós temos representado por esse círculo verde o extrato total do visco álbum, e aqui dentro nós temos os principais componentes químicos responsáveis pela ação farmacológica bioquímica do visco. Então, os 2 primeiros, as viscolectinas e as viscotoxinas, são substâncias de natureza proteica, e depois temos óleos e polissacarídeos, que são açúcares, flavonoides, que são moléculas com hidroxilas, né, com muitas hidroxilas, e os triterpenoides, que são resinas. Então, tem estudos mostrando a ação farmacológica de cada substância também. Mas aqui eu quero destacar, do lado esquerdo, talvez a ação mais conhecida, mais importante para o tratamento do câncer, que é a citotoxicidade específica contra as células neoplásicas, tá? Na indução da apoptose dessas células, que é a morte programada dessas células, é justamente uma das características que essas células perdem ao se tornarem neoplásicas. Mas existe também a indução da necrose dessas células, e o viscoálbum também inibe a formação de novos vasos, ou seja, isso retarda o eventual crescimento do tumor, porque ele não consegue tão facilmente trazer os vasos sanguíneos que o alimentariam. Do lado de cá, do lado direito, nós temos todo o efeito imunológico, que
durante muito tempo, foi até uma coisa assustadora, porque como é que uma substância que mata as células pode estimular o sistema imunológico? Todos os quimioterápicos usados no tratamento de câncer, especialmente os mais antigos, eles faziam uma depressão do sistema imunológico. O risco não. Ele vai estimular toda a parte celular da imunologia, toda a parte humoral, né, melhorando a quantidade de células, melhorando a atividade dessas células e aumentando a intercomunicação entre elas, que são aqui as interleucinas, os fatores, os interferons, justamente na intercomunicação, na interativação desses componentes e com os outros sistemas. Além disso, muito interessante a partir da prática clínica, se observou que o Viscoalbum melhora muito a condição de pacientes que se submetem à quimioterapia e à radioterapia, foi se descobrir que o Viscoalbum estabiliza o DNA das células não tumorais. Tá? Então, protege essas células da ação tóxica dos antineoplásicos e da radiação. E, por fim, mas não menos importante, a ação do Viscoalbum sobre o sistema neuroendócrino com a produção e secreção das beta-endorfinas. Isso tem uma atuação direta na qualidade de vida dos pacientes, na redução da fadiga, na redução da dor, na melhora do humor, redução da depressão, consequentemente, na melhora da disposição, que é diferente de humor, na melhora da situação digestiva, ou seja, menos náusea, mais apetite, menos diarreia, menos constipação, atua sobre os ritmos vitais do organismo também. Né? Então, isso é um pequeno resumo da farmacologia do Viscoalbum sobre o aspecto bioquímico, e eu quero retomar ainda, então, a visão da medicina antroposófica, né, que olha justamente a ação do visco na restauração do organismo de calor do paciente que está debilitado, enfraquecido pela ação do câncer. Então, o visco vai reaquecer esse organismo a partir do âmago dele para a periferia, até chegar nas manifestações, que a doutora Cláudia espero que vai explicar muito bem para vocês, que são as febrículas que a gente quer ver nos pacientes. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço pela atenção e já gostaria de passar o bastão de volta para a doutora Cláudia. Já é host outra vez, doutora Cláudia, para entrar na parte que realmente interessa para vocês, que é a clínica com o Viscoalbum. Muito obrigada, Daniel. Fico satisfeita pela sua apresentação. Nós estamos em tempo recorde dando um super resumo do que é o Viscoalbum. Daniel, eu tenho o prazer de dizer que eu acho que é a pessoa que mais entende da farmacologia do Viscoalbum. Toda vez que eu preciso de informações, é a ele que eu recorro. Então, muito obrigada, Daniel. Bom, voltando a falar sobre o Viscoalbum, agora do ponto de vista clínico. Como é que nós encaramos o Viscum, né? Quando que a gente prescreve, quais são as indicações, quais são os nossos objetivos quando nós estamos prescrevendo o Viscoalbum? É importante lembrar, eu vou voltar no conceito de medicina integrativa. Os nossos clientes são muito particulares, né? O médico veterinário tem um cliente diferente do paciente humano. O paciente humano ele é apresentado ao diagnóstico e, a partir daí, ele tem a opção de escolher qual é o médico e, às vezes, um pouquinho o tipo de tratamento. Aqui no nosso caso, nós médicos veterinários, nós ainda temos a possibilidade desse cliente fazer escolhas. Muitas vezes, esse cliente escolhe por não associar quimio ou radioterapia. E aí, você, como médico veterinário, fica sem ferramentas. O que você vai oferecer quando o cliente fala, olha, eu não vou fazer rádio,
não quero fazer químio, e esse animal precisa continuar vivendo a despeito de um câncer. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o cliente que quer a químio, quer a rádio, mas ele quer algo mais. Ele quer dar suporte para aquele paciente que, com certeza, vai ficar debilitado, vai sofrer os efeitos colaterais. E ainda temos também as situações onde não há muito o que fazer. Isso é bem frequente no nosso consultório. Nos chegam pacientes onde nós nos deparamos com falta de ferramentas. E aqui eu vou dizer, é o visco. Então, o visco, ele se encaixa em diversas possibilidades, conforme o cliente, conforme o paciente, conforme o estágio da doença. Este quadro é muito interessante porque ele resume e fica prático para você que está iniciando em viscoterapia. Então, você pode optar por um tratamento profilático. As principais indicações são as lesões pré-cancerosas definidas, quando nós temos situações como eu comentei, e onde nós temos, por exemplo, felinos, né, os gatinhos, com doença inflamatória intestinal crônica. Nós sabemos que são lesões pré-cancerosas. E o nosso objetivo vai ser a involução dessas lesões, evitando que desencadeie num câncer. Podemos ter o tratamento aditivo, com o câncer ativo. Então, a indicação será concomitante ao tratamento oncológico de quimio e radioterapia. O nosso objetivo terapêutico será qual? A imunoproteção, como o Daniel comentou, e aumentar a tolerância à quimio e radioterapia. Lembrando novamente que o Viscoalbum, além de todas as ações comentadas, também protege a célula não cancerosa da ação da quimio e da radioterapia. Podemos usar o Viscoalbum como um tratamento adjuvante na pós-remissão. Você fez a cirurgia, você fez a quimio e a rádio, e você vai acompanhar esse animal por um longo período de tempo. E aí você usa o Visco para quê? Para você prevenir a recidiva pós-cirúrgica ou mesmo uma remissão oncológica. Também aqui vale ressaltar que, muitas vezes, quem está habituado a lidar com pacientes oncológicos, ele vem com o primeiro câncer, você trata, faz químio, rádio, acredita que isso está tudo resolvido, e aí aparece, algum tempo depois, um outro câncer. Então, essa intenção de usar o Visco também inclui, vamos dizer, a prevenção de um próximo câncer. E o objetivo terapêutico nesses casos continua sendo a imunoestimulação para que esse animal imunoestimulado evite o aparecimento de um novo câncer. E nos animais que a gente sabe que não vai ter uma cura efetiva, nós queremos ganhar o quê? Aumento de sobrevida com qualidade de vida. E por último, nos casos de tratamento paliativo, onde infelizmente, como eu comentei, nós não temos muito o que fazer. Esse animal, infelizmente, entra num estado terminal. São os cânceres inoperáveis e os casos de metástases. O Visco, neste caso, vai melhorar muito a qualidade de vida e a nossa intenção é reduzir a velocidade de crescimento do câncer. Eu gostaria sempre de salientar, nós temos a possibilidade, às vezes, de tratar pacientes sem químio, sem rádio, sem a medicina convencional. Porém, isso é discutível. Então, havendo a possibilidade de integrar as terapias, eu, Cláudia, acredito que seja o mais interessante. Mas, para aqueles casos em que o cliente é resistente à quimio e à radioterapia, naqueles casos em que você sabe que o animal merece uma qualidade de vida, merece ter um tempo de sobrevida maior, o Viscoalbum se faz maravilhoso. Também temos outras indicações importantes do Visco, além do câncer. Não é só o câncer. Nós temos o Visco para a estimulação de medula óssea, das mais diferentes formas. Você pode ter a doença primária de medula óssea, mas você também pode ter tratamentos com mielossupressão induzida, que é o caso da quimioterapia.
Muitos animais apresentam cânceres que têm a contagem de célula reduzida. Nós temos animais que entram em quadros de anemia imunomediada. São situações que a gente pode dizer que caminham ao lado do câncer. O Viscum ajuda e muito. Tratamentos de doenças autoimunes, como lúpus, como pênfigo. Nas infecções de repetição, como cistites de repetição, que inclusive podem ser consideradas doenças pré-cancerosas. Podemos utilizar em processos inflamatórios articulares crônicos. É bem comum eu ter pacientes que vêm para mim com câncer, pacientes idosos, que eles ganham qualidade de vida. Muitas vezes eu opero, eu vejo esses animais, eu posso até dar alta, e o cliente não quer. Por quê? Porque o Viscum ajudou esse animal e muito nas doenças articulares crônicas. Então, eu tenho animaizinhos com artrose que se beneficiam muito do Viscum. Inclusive, em medicina humana, existem protocolos para tratamento de artroses em joelhos. Um exemplo, com o Viscum album. E não existe só o Viscum album europeu, que o Daniel e eu estamos comentando, mas existem diversos Viscums pelo mundo que estão sendo pesquisados, e existem trabalhos, inclusive, sobre diabetes. Então, esse grupo de plantas do Viscum album, ele se faz interessante para muitos aspectos no tratamento de doenças crônicas. O Viscum album, ele é importante porque ele estimula fatores de autocura do paciente oncológico. Quando nós trabalhamos com medicina integrativa, nós estamos promovendo a autocura. Todo organismo tem capacidade de se reorganizar. E é isso que o Viscum album faz. Quando o Daniel comenta que o Viscum trabalha a nosso corpo calórico, o calor dos nossos organismos, nós podemos falar que essa autocura vem por estimulação do processo inflamatório imunológico. Ele provoca uma inflamação local no sítio de aplicação da injeção. Ele aumenta a temperatura corporal. É importante vocês que estão trabalhando com câncer começarem a prestar atenção na temperatura do seu paciente. Os pacientes oncológicos, de uma forma geral, eles apresentam temperaturas médias mais baixas do que os outros pacientes, ou mesmo da temperatura média dos animais e pessoas em geral. Normalmente, esses animais têm uma deficiência de calor. E o Viscum é uma fonte, ele ativa o corpo de calor. E ele, necessariamente, ele aumenta a temperatura. Nem todo paciente tem aumento de temperatura. Muitas vezes nós não observamos, mas esse aumento de temperatura é mais do que desejável. Ele é interessantíssimo para o tratamento dos pacientes oncológicos. Ele aumenta a contagem de leucócitos, dos neutrófilos, dos eosinófilos, dos linfócitos, e aumenta a reação inflamatória peritumoral. Você tem alguns tumores localizados em que vai acontecer uma reação inflamatória em volta do tumor, chamando todas essas células imunes, né, uma ativação do sistema imune através de macrófagos, de granulócitos, de linfócitos e natural killers. E como o Daniel comentou, nós teremos a liberação de endorfinas, a produção e a liberação aumentada de endorfinas, trazendo esse bem-estar tão importante para um paciente que vem debilitado, que apresenta fadiga e que ele está indo numa curva descendente de vida. Quando nós trazemos o calor do Viscum, nós oferecemos a possibilidade terapêutica, nós estamos resgatando o organismo calórico deste nosso paciente. E agora eu vou contar para vocês o nosso caso. Eu gostaria de fazer um breve intervalinho aqui, né, do nosso assunto. O Viscum album, ele trouxe para a minha clínica de pacientes, de uma forma geral, eu era uma veterinária, sempre fui clínica, fiz mestrado em clínica veterinária, eu tive clínica por 33 anos, e ele foi crescendo à medida que eu fui trabalhando com o Viscum, mais clientes oncológicos começaram a vir.
Isso é muito interessante porque na vida a gente acaba, de alguma forma, atraindo aquilo para que a gente possa lidar, de alguma forma, com devolver para a vida tudo que nós aprendemos. Aprender e não aplicar é inútil. Então, o que eu digo para vocês? Aprendam Viscum Album, porque eu tenho certeza que os casos vão começar a vir, vocês vão ser indicados e vocês vão ter resultados tão interessantes que vão, com certeza, estimular e desenvolver em vocês a vontade de aprender mais sobre o Viscum. Aqui nós vamos conversar sobre o hemangiosarcoma. Lembra lá que eu comecei falando do tico? Então, o hemangiosarcoma, infelizmente, ele tende a se espalhar rapidamente, causando metástase em diversas partes do corpo, mais comumente como o caminho de um sarcoma para os pulmões, órgãos abdominais, principalmente o fígado. Infelizmente, o prognóstico de hemangiosarcoma é considerado ruim. Ele não é nem um prognóstico reservado, ele é um prognóstico ruim, devido à sua natureza agressiva. Então, embora a gente não tenha nenhum tratamento que cure o hemangiosarcoma, a medicina convencional oferece, primeiramente, a cirurgia, quando possível. Então, se nós temos um baço com hemangiosarcoma, nós fazemos a esplenectomia. Se nós temos um hemangiosarcoma de fígado, quando possível, tiramos parte do fígado. Porém, isso pode ajudar a retardar a progressão do câncer. Mas, infelizmente, mesmo associando a quimioterapia, nós sabemos, esse é um paciente com esse prognóstico terrível. Segundo a Universidade de Cornell, no Colégio de Medicina Veterinária, se nós tivermos hemangiosarcomas em cães tratados apenas com cirurgia, o tempo médio de sobrevivência é de 1 a 3 meses. Se tivermos cirurgia com quimioterapia, de 5 a 7 meses, da dependência da tolerância desse paciente frente à quimioterapia. Lembrando que o hemangiosarcoma causa hemorragia. Esses órgãos acometidos se tornam muito friáveis, vamos dizer, os nódulos se rompem, nós enfrentamos líquido hemorrágico no abdômen, que causa muita dor, que causa uma debilidade muito grande, e muitas vezes nós não temos recursos para lidar com isso. Então, eu volto aqui a contar para vocês do Tico, aquele Golden de 9 anos, que eu cuido desde pequenininho. No dia 6 de agosto, e em junho, eu havia feito todos os exames desse animal, porque eu controlo o peso nele, como todo Golden, né? A gente, claro, acaba tendo que controlar a alimentação, fazer a nutrição funcional. E ele é um paciente meu de medicina integrativa há muito tempo. Eu pedi exames e em junho não havia absolutamente nada nos exames laboratoriais e nem nos exames de imagem. No dia 6 de agosto, um domingo, a cliente me ligou e me falou: Cláudia, o Tico tá tão estranho, ele tá tão parado, ele não quer se movimentar, eu não sei o que ele tem. Posso dar uma dipirona? Quando ela me falou isso, eu falei assim: Betina, é o nome dela, Betina, por favor, pega o Tico, põe no carro e leva ele já para um pronto-socorro. Eu conheço o Tico. O Tico é um animal muito ativo, muito alegre, muito disposto. Pedi para ir ao hospital. E aí, ele foi imediatamente encaminhado no UPS e foi fazer um ultrassom. O laudo do ultrassom está aqui. Desculpa, vai estar mais à frente. Eu vou falar para vocês do que veio depois da cirurgia. Esse histopatológico, como eu comentei com vocês, em 3 fragmentos, sendo que 2 eram de fígado, hemangiosarcoma hepático, hemangiosarcoma hepático, e no baço era uma hiperplasia nodular complexa. Ele foi operado às pressas, ficou internado e não parava de sangrar. Infelizmente,
esse animal começou a ter um quadro bem definhando, né, pós-cirúrgico, nós estávamos muito medo, eles me ligaram e eu prescrevi uma medicação antroposófica. Eu trabalho com muita medicina antroposófica, inclusive porque eu tenho interesse em utilizar o Viscoalbum de forma antroposófica. E aí eu consegui controlar à distância, com medicação antroposófica, os sangramentos do Tico. O Tico saiu uma semana depois do hospital, estava estável, e a cliente não quis fazer quimioterapia. Olhem só, a cliente vem de uma família, o pai dela eu conheci, que infelizmente já faleceu, um senhor maravilhoso, era dono de um laboratório farmacêutico, eles têm indústria farmacêutica, e ela não aceitou a quimioterapia. E ela optou por manter o tratamento integrativo. E eu ofereci Viscoalbum. Eu sempre falo, o Viscoalbum é o meu carro-chefe, eu sou uma médica integrativa, eu vou trabalhar dieta, vou trabalhar exercício, vou trabalhar a limpeza do terreno, tirar metais pesados, desparasitação. Isso é todo um conceito em medicina integrativa que vale a pena aprender e associei ao Viscoalbum. Em junho de 2024, quando eu fiz os exames dele, ele estava bem, e eu falei para ele, volta daqui a 3 meses, ele pesava 37 quilos e 100 gramas. Ele chega para mim com 33 quilos e 900 gramas. O peso que ele perdeu foi devido a, infelizmente, a cirurgia, ele perdeu o baço, mas também a perda de peso por conta da doença. No dia 13 de agosto, eu iniciei todo o nosso tratamento integrativo com o Viscoalbum P de 0,1 miligramas e prescrevi uma ampola 3 vezes por semana. Esse animal vem comigo num controle estrito, só e apenas com medicina integrativa. Ele só vem melhorando, ele só vem demonstrando uma reação excelente frente às medicações integrativas, mas principalmente ao Viscoalbum. E atualmente ele já está com 35 quilos e 100. Dia 20 foi o feriado, eu estive com ele para pegar inclusive os exames, eu queria as imagens, tudo, pesei. Agora ele já está com Viscoalbum P 30 miligramas, também 3 vezes por semana. E isso vocês aprendem no curso. Qual tipo de Viscum vocês vão escolher? Como começar o tratamento? Como o tratamento cresce gradativamente em miligramagens? Quando trocar de tipo de Viscum? Quando parar o Viscum? Como dar prosseguimento à viscoterapia? Então, o curso serve para, além de você conhecer o visco, entender como ele funciona, também eu e o Daniel preparamos sempre uma parte de viscoterapia aplicada, onde vocês aprendem de forma precisa, de forma bem completa, como iniciar o tratamento e conduzir o tratamento de Viscoalbum. Além dos casos clínicos, que são vários. Aqui eu quero mostrar para vocês o primeiro ultrassom. Aqui as imagens, vejam o fígado dele, as alterações são muitos nódulos. Fígado com dimensões pouco aumentadas, contornos irregulares à esquerda, ecogenicidade e ecotextura predominantemente mantidas, exceto por formação hipoecogênica heterogênea em lobos medial e lateral, medindo em torno de 7,26 centímetros por 5,58 nos maiores eixos, além de outras áreas hiperecogênicas nodulares dispersas, homogêneas e pouco definidas de até 0,77 por 0,68, outros de 1,79, 1,16. Então, diversas formações, e vejam o tamanho deste nódulo. Quando esse animal foi operado, onde foi feito a esplenectomia,
Notou-se que o sangramento era hepático. Como eu mostrei para vocês no histopatológico, o baço tinha alterações, mas não eram neoplásicas. Então, realmente, ele tem um hemangiosarcoma hepático. Este aqui já é do dia, vejam aqui, ó, dia 19/11, foi semana passada, esse último ultrassom. Vejam a diferença na qualidade da imagem, ainda com nódulo, mas vejam a diferença do parênquima hepático desse animal. Fígado dentro dos limites do gádrio costal, contornos regulares, ecogenicidade normal, parênquima ainda grosseiro, onde ele apresenta pelo menos duas imagens, uma de 1,15 centímetros, outra de 2,20. Não encontramos mais um nódulo de 7 centímetros. A ultrassonografista está comigo há... Opa, desculpa, gente. Essa ultrassonografista está comigo há anos. Nós reviramos o tico, porque nós tínhamos a imagem anterior dele com um nódulo de 7 centímetros. Além do parênquima estar com um padrão muito mais saudável, nós não encontramos mais aquele nódulo tão grande, muito menos nódulos e bem menores. Eu não tenho como não agradecer ao universo por ter me trazido a experiência do Viscum-Album na minha clínica, no meu dia a dia. Atualmente o Tico está com o Viscum-P de 30 miligramas, uma ampola 3 vezes por semana, e nós vamos ficar com isso por muito tempo, não sei quanto tempo. Quem fizer o curso comigo no dia 1º de fevereiro, com certeza vai ter um novo ultrassom do Tico. E aí eu vou poder contar para vocês quão bem ele estará, porque eu tenho certeza que com esse resultado tão interessante, como eu disse para vocês, sem nenhuma quimioterapia, esse animal já está com 4 meses de sobrevida, com excelente qualidade de vida, ganhando peso e principalmente com parênquima hepático maravilhoso, frente ao que ele vinha apresentando em agosto. Como eu comentei com vocês, e o Dr. Daniel também, nosso próximo curso, dia 1º de fevereiro, será um sábado, das 9 às 17 horas, são 7 horas intensas. Quem já fez o curso sabe, é o dia inteiro ali, todo mundo junto, todo mundo atento, todo mundo faz pergunta. No final, nós temos um bate-bola de perguntas, depois de todos os casos clínicos. E são 7 horas que acabam em 8, porque a gente sempre estende, porque vai respondendo muita pergunta. Vocês entram depois para um grupo de WhatsApp permanente. Todos os nossos alunos fazem parte do grupo de WhatsApp. Vocês recebem os PowerPoints das aulas, tem o curso gravado e ainda por cima entram para o grupo de WhatsApp, onde vocês tiram dúvidas, comentam seus casos, participam da nossa atividade com o Viscum-Album. A inscrição, para quem estiver interessado, a partir de amanhã, estará o link, tanto no meu Instagram, @doutora Cláudia Costa Integrativa, no Instagram do Dr. Daniel Magano, @Daniel Magano, se eu não me engano, depois ele confirma para vocês. E a inscrição até dia 31 de dezembro é 350. A partir de 1º de janeiro até dia 30 de janeiro, 440. Lembrando que esse valor, como o Daniel comentou, pode ser dividido em 10 vezes no cartão, não é suave, não pesa para ninguém. E eu tenho certeza que a clínica oncológica integrativa de vocês dá um salto quântico. Quem se interessar, nós temos o Viscum-Album na Medicina Veterinária de Pequenos Animais, o nosso primeiro livro. Eu tive a honra de escrever, mas eu fico feliz porque nós, brasileiros, somos atualmente, e eu estive já 2 vezes nos Estados Unidos, uma para lançar o livro, outra para palestrar. Os americanos não sabem usar Viscum-Album. Eu tive o prazer de ir para lá num congresso e
passar esse conhecimento, eles estão interessadíssimos. Posso dizer para vocês que nossas pesquisas, nosso trabalho com viscoalbum aqui no Brasil está caminhando muito bem. Então, quem tiver o interesse, é só enviar um WhatsApp para 11 94810 9000. Esse é o meu WhatsApp, eu já passo para o pessoal, já encaminhamos o livro para você e também tiramos dúvidas, com certeza. Eu quero agradecer vocês. Estou aqui com o Daniel. Apesar da nossa dificuldade técnica, eu acho que, graças a Deus, deu tudo certo. Um pouquinho acima do tempo, mas eu espero vocês para o nosso curso. Agradeço os elogios no chat. Muito obrigada, doutora Aline. E passo a palavra para o Daniel, meu querido. Muito obrigado, doutora Cláudia. Parabéns pela aula, muito concisa. E eu acho que o mais importante é uma aula que sempre empolga. A gente precisa mostrar o quanto entusiasmo a gente recebe cada vez que fala, tem contato com alguém que usa o Viscum e, de alguma forma, se beneficia. Então, parabéns, muito obrigado. Eu tomei a liberdade de, enquanto você estava falando, colocar algumas informações aqui no chat do Zoom. No YouTube eu não consigo colocar isso agora. Vou tentar colocar ainda no final da sessão. Mas temos o link para o seu Instagram, para o meu Instagram. Temos link para o seu canal no YouTube, para o meu canal no YouTube. E já coloquei aqui no chat o link para inscrição no curso do dia 1º de fevereiro. Eu acabei de fazer uma pequena antecipação na configuração do curso. As inscrições já estão abertas agora, se alguém, por alguma razão, Quem já quiser se quiser inscrever, aproveitar. Mas, então, de agora até o dia 31 de dezembro, temos essa inscrição antecipada, com um preço um pouco menor, e depois, em janeiro, vai o preço cheio, de 440. E, com isso, eu quero agradecer também a presença, a atenção de todos vocês que nos estão assistindo, tanto no Zoom quanto no YouTube. É sempre uma emoção à parte, a forma como, assim, pessoas da nossa geração, né, Cláudia? E que não tem nenhuma afinidade com a tecnologia, nos aventuramos aqui na tecnologia e tomamos cada cacetada ao vivo, a cores, né? Quem chegou cedo acompanhou aqui o nosso drama e vocês não sabem as gambiarras que a gente está fazendo, mas faz parte, né? Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todos. Agradecer também a equipe da HealthTech que nos apoia, que prepara material para a gente e que, especialmente, o pessoal do laboratório que, com todo carinho, com todo cuidado, prepara cada ampola que vocês vão poder aplicar nos pacientes de vocês, né? E que, às vezes, nem sabem muito bem o que estão fazendo, mas eles fazem uma atividade importantíssima para todos nós, né? E também não tenho como deixar de agradecer o apoio dos mundos superiores, dos seres mais elevados, porque só com a proteção e condução deles que a gente consegue realmente fazer alguma coisa que preste nesse mundo. Então, também quero deixar esse agradecimento. E com isso, desejar, então, a todos uma boa noite, um ótimo resto de semana e adoraria ver todos vocês nos nossos cursos, nas nossas conversas no WhatsApp e, eventualmente, até, se Deus quiser,
em cursos presenciais, poder cumprimentar a cada um de vocês, que a gente já se conhece algumas pessoas há alguns anos, só via tela, via chat, às vezes por telefone, na melhor das hipóteses. Então, boa noite a todos vocês. Obrigada a todos. Vencemos o Mercúrio retrógrado com nossos problemas técnicos e eu fico esperando vocês. O grupo realmente, Aline, é uma grande família. Eu agradeço vocês e agradeço ao universo, ao Criador, por poder nos dar essa honra dessa possibilidade de estarmos juntos e realizar um grande trabalho. Obrigada, Daniel. Uma boa noite a todos.